Olá, amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de prosseguir, dá um like, inscreve-se no nosso canal para receber mais conteúdos. Hoje queremos aqui falar sobre o tema Falar na Língua dos Anjos. Porque eu tenho visto várias opiniões sobre isso e nós vamos ver o que a Bíblia realmente nos diz. Outra coisa, o que se fala nas igrejas pentecostais por aí é a língua dos anjos? O que é isso? Nós vamos aqui degrudir aqui à luz das Escrituras. Então vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 13 para nós embasarmos aqui a nossa ponderação hoje. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte: ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos. Aqui ele enfatiza aqui a questão do amor. E aqui Paulo, ele está, na verdade, criando uma hipérbole ou apresentando uma hipérbole. O que é hipérbole? É um recurso literário de uma ideia exagerada que a pessoa não é. Uma ideia de hipérbole seria o seguinte: eu já disse isso a você 1000 vezes e você não entendeu. Na verdade, eu não disse 1000 vezes, só que eu uso o termo 1000 vezes para enfatizar o fato que eu já falei muitas vezes. Então, a língua dos anjos existe? Esta é a primeira questão. A língua dos anjos existe porque são seres inteligíveis que conversam entre si e que algumas vezes já interagiram com seres humanos. Vamos pegar aqui alguns exemplos bíblicos. Os anjos já interagiram com Abraão, já interagiram ali com Gideão, né? Capítulo 6 de Juízes. Ali no livro de Josué, bem no começo ali, quando Josué inicia a sua trajetória, que Moisés já havia falecido, Josué começa a sua trajetória, então aparece um anjo. Se era ali um anjo comum, era o anjo do Senhor, etc. Não vamos entrar nesse quesito, tá? Se era uma teofania, etc. Mas enfim, ali fala que era um anjo. Vamos respeitar o que a Bíblia está dizendo, sem desviar do nosso foco. Então ali era um anjo e interagiu com Josué, interagiu com Abraão, interagiu com Gideão, ali no livro de Juízes. Interagiu com Maria, anunciando o nascimento do Salvador. Como que o anjo falou? Ele falou em hebraico, em aramaico, em grego koiné, como que foi? Bom, isso daí, como a Bíblia não relata, então vamos nos ater aqui ao somente o que a Bíblia relata. Mas a maneira que o anjo falou, Maria entendeu, Gideão entendeu, Josué entendeu, e tantos outros casos, tá? Isso aqui somente são alguns casos dentro das Escrituras. Então, existe uma linguagem dos anjos? Existe. Porque eles se comunicam entre si e comunicam com os seres humanos, como a própria Escritura nos relata. Agora a questão é: o dom de língua que as Escrituras falam sobre é a língua dos anjos ou é idiomas de outras nações? É aí que está a questão. Porque Atos capítulo 2, ali não deixa dúvidas, não deixa dúvida alguma ali de que realmente era idioma de outras nações. Porque ali havia pessoas ali de outros lugares que estavam ali em Jerusalém e ouviram ali aquelas pessoas, né, que eram os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, falando no seu idioma nativo, anunciando a salvação, a glória de Deus, enfim. Então ali não era língua de anjo, ali era, através de um poder miraculoso do Espírito Santo, eles estavam anunciando a salvação, anunciando o evangelho na língua nativa da pessoa, coisa que seria impossível se não fosse ali uma ação do Espírito Santo, a não ser que a pessoa aprendesse o idioma, né? Agora a questão é, a Bíblia fala do dom de línguas. Esse dom de língua é a língua dos anjos? A Bíblia em lugar nenhum diz que ali é língua de anjo, tá? Outra coisa, essa questão aí, ela é muito mal tratada, digamos assim, né?
ela não é tratada da forma que deveria ser. Porque se for para levar no que está escrito na Bíblia, tá? Na verdade, essas coisas que ocorrem nas igrejas pentecostais estão fora da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que se houver uma reunião e alguém falar em língua, que fale no máximo 2 ou até 3 e que haja ainda intérprete. Então, duas condições aqui para falar em língua: 2 ou 3, a primeira condição. A segunda condição, que haja intérprete. Essa é a segunda condição. Ou então que fique calado. Isso é a escritura que diz, a Bíblia que diz isso, tá? Então a Bíblia, ela põe uma regra, tá? Ela põe uma condição para o falar em língua. Se for para falar, é de 2 ou 3 e que haja intérprete. Se não tem intérprete, fique calado. Ou então você fala entre você e Deus. Quando fala em língua e há uma interpretação, então equivale ao dom de profecia, tá? Agora existe uma questão aí que a profecia maior é a palavra de Deus sendo pregada, tá? Então só para finalizar aqui, tá? Para o vídeo não ficar longo, existe língua de anjo? Existe. O que falam por aí hoje nas igrejas pentecostais é a língua do anjo ou não? Aí é que está o problema, né? Aí que está o problema, que nem você não vai conseguir provar isso, que é a língua dos anjos. Porque o que o Paulo está falando aqui em Coríntios capítulo 13, ele está dizendo, ainda que eu falasse na língua dos anjos. É o mesmo que ele dizia, ainda que você fosse... Você faz um pedido a mim, aí eu digo para você, ainda que você fosse meu filho, eu não faria isso por você. Tá? Você pede um dinheiro emprestado a mim e falou, rapaz, eu não faço isso nem para o meu filho. Ainda que você fosse meu filho, eu não faria isso a você. Então aqui, Coríntios capítulo 13, dá mais para nós dizer que Paulo não falava em língua de anjo e nem na língua dos homens, de todos os homens, ele quer dizer aqui. Tá? Ele está dizendo aqui, ainda que eu falasse na língua dos anjos e de todos os homens da terra. Coisas que é impossível. Então aqui entendemos que é uma hipérbole e o capítulo todo aqui é uma hipérbole. Tá? Porque dá o corpo para ser queimado em sacrifício a Deus, ninguém faz isso. E Deus nem aceita isso também, essa é outra questão. Então isso aqui não dá para tomar como base, tá? Então isso que estão falando por aí é a língua de anjo? É mais para dizer que não. Porque se existisse isso realmente, a Bíblia seria bem clara em dizer, tá? Agora, a língua das nações, que você pelo Espírito, você pode falar em outro idioma que você não aprendeu, isso a Escritura apoia, tá? E tem mais passagens aí, né, que Paulo diz que se eu fosse ter convosco falando em uma outra língua, uma língua desconhecida. Mas qual língua desconhecida é essa? É língua de anjo? Se fosse de anjo, ele ia dizer que era de anjo, né? Mas enfim, vamos finalizar por aqui dizendo o seguinte. Existe língua de anjo? Existe, porque os anjos se comunicam entre si. E os anjos se comunicam com os seres humanos, como nós já citamos aqui. Agora, isso que está por aí, eu não vou nem entrar no mérito. Eu não vou nem entrar no mérito, tá? A questão é que está fora das escrituras. Não está embasado nas escrituras. Porque se fosse para obedecer o que está escrito, seria que ter 2 ou 3 falando e com interpretação. Como não tem interpretação, então cale-se. Estão desobedecendo a escritura, ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil.